Hoje é um dia muito especial. Para falar a verdade para vocês, né, com o tempo de ontem, a internet caiu tudo, né? E ontem eu entrei com Deus, falando com Deus. A minha esposa perguntou assim: "Está acontecendo alguma coisa com você?" Eu falei: "Não." "Por quê?" "Ah, você está estranho." Eu falei: "Não, eu estou concentrado para amanhã, né? Eu vim concluir porque eu precisava de uma palavra de Deus." Vou chegar aqui, Rodrigo, desse lado. Pode chegar. Eu precisava de uma palavra de Deus que Ele falasse comigo. E eu fui concluir, recebi a palavra, faltava 2 minutos para 18 horas hoje. Aí corri, né? Deu tudo certo, para a glória do Senhor. E hoje nós vamos falar algo muito importante. Quando o pastor falou para mim: "Pastor, você vai pregar na quinta-feira?" Sobre o Purim, né? Nós vamos falar hoje sobre o Purim, né? E eu fiquei pensando assim, né? Falei: "Nossa, já preguei essas mensagens tantas vezes na igreja." E era uma festa que tinha, os pais arrumavam as meninas, vestiam elas de princesas, né? Era um dia muito específico, esse dia do Purim na igreja. Eu falei: "Mas Senhor, mas não é o que já foi falado, não é o que já foi dito. Preciso de algo novo, preciso de algo diferente, preciso de algo diferenciado para a igreja nossa neste momento." E se o Senhor não me der a palavra, eu vou falar sobre qualquer outra coisa. Vou pregar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Mas o Senhor entregou. E o que o Senhor me entregou, eu vou entregar para você hoje. E você vai sair daqui. Eu já fiquei maravilhado com Deus. E você também vai ficar. Eu vou pedir que você curva a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, estou diante de Ti, Senhor, te agradecendo pela oportunidade rica e maravilhosa de mais uma vez falar da Sua palavra. Essa é a Sua igreja, esse é o Seu povo. Aqui somos nós, ó Deus, para falar hoje sobre o Purim, Senhor. Algo muito importante para nossas vidas, quando o Senhor muda o decreto que estava sobre as nossas vidas. E nós queremos que nessa noite o Senhor se faça presente. O Senhor é um convidado mais que especial desde o início deste culto. Até antes, quando a intercessão estava orando, o Senhor já estava presente. E eu te peço, Senhor, permanece conosco aqui no altar e junto com a igreja. Toda divagação da mente nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo sono, todo cansaço, ordenamos que cesse agora o nome do Senhor. Que as nossas mentes, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma esteja cativa a ouvir a Tua palavra, que é alimento para as nossas almas, em o nome de Jesus. Me coloco à Tua disposição, usa-me segundo a Tua vontade para com a igreja nessa noite, no nome do Senhor. Assim te peço, assim te glorifico e te exalto, no nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Bem forte, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Eu vou meditar com vocês no livro de Esther. Você lê esse livro em casa. É muito importante você ler o livro de Esther, porque você vai ver que nele você não vai achar a palavra Deus, né? Mas Deus está presente desde a primeira folha aqui, as primeiras palavras, até o final desse livro. Deus está presente. E é muito interessante você lê-lo, guardar esse livro no seu coração, para o louvor e glória do Senhor. No capítulo 9, no versículo 1, eu vou ler o capítulo versículo 1 inteiro, 9. Depois eu vou separar aqui, é só a segunda parte do versículo, que é onde nós vamos falar, né, no nome de Jesus, tá bom? Diz assim o capítulo 9, verso 1: "E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei à sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhoravam dos seus aborrecedores." Diga graças a Deus. Então a segunda parte, a parte B do versículo vai dizer assim: "No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhoraram-se dos seus
aborrecedores na minha tradução aqui. Glória a Deus. Diga graças a Deus, amados. Quem está triste, diga amém. Vai alegrar no nome de Jesus. Deus vai mudar hoje os decretos. Glória a Deus. Vou deixar ela aberta aqui, tá? Quem está com dor no pescoço diz amém. Já ficaram mais atentos. Glória a Deus. Amados, Deus é maravilhoso. Quem é apaixonado por Jesus aqui diz amém. Aí, melhorou o amém, hein, pastora? Glória a Deus. Hoje é noite profética. O que é uma noite profética, irmão? É o dia em que o inferno se levanta e diz: vai naquela igreja lá, vai escutar o que eles vão falar. Porque em momentos proféticos é onde o Espírito Santo usa para trazer recados direto do céu para o povo. E o diabo fica atento e fala: tenho que saber como agir contra a igreja, tenho que saber como agir contra o povo. E é nesses dias que ele fica atento que Deus vai derramar. Então você que está aqui, receba a bênção, receba a graça. E o inimigo está amarrado em nome de Jesus e está surdo neste lugar hoje no nome do Senhor. Não vai ouvir nada, porque o Senhor vai fazer a obra que em volta surgir com graça nas nossas vidas. Mas você que está aqui, recebe em nome de Jesus. Amados, quando Deus muda o decreto, Purim, nós lemos um versículo, a segunda parte dele, nós lemos aqui: no dia que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Olha que legal, porque os judeus foram os que assenhoraram-se dos seus aborrecedores. 9:1 parte B, né, nós estamos lendo aqui. Quando Deus entra na história, na minha história, na sua história, aquilo que parecia um decreto definitivo pode se transformar num testemunho de vitória. Diga graças a Deus. A história não é governada pela sorte, é pelo poder do nome de Jesus. Amados, nós já vemos aqui, os pastores pregaram para a gente nas semanas passadas, nós ouvimos aqui sobre a bússola, né, que nós compartilhamos aqui ouvindo a palavra. Nós caminhamos juntos por essa série de mensagens proféticas, Deus usando o pastor para a glória do Senhor, do quais Deus tem nos conduzido a uma jornada de reflexão, arrependimento e cura e também restauração. Primeiro nós aprendemos, né, pastora, sobre os portais que foi falado aqui. Entendemos que Deus chama o seu povo ao arrependimento, à mudança de direção e ao retorno da sua presença. Depois conhecemos o 9 de Ave, que para nós foi uma bênção de revelação trazida aos nossos corações, e entendemos que Deus chama o seu povo ao arrependimento. Glória a Deus por isso, né? E mostrou para nós sobre as decisões, né? Tudo que Deus estava chamando nós para mudanças de direção e o retorno à sua presença, o 9 de Ave, né? Em seguida aprendemos sobre Lashon Hará, o poder da língua. Quem lembra diz amém. Que a gente fala, né, vai propagando no reino espiritual, tomarmos cuidado, compreendendo o poder das palavras e entendendo que muitas vezes grande destruição começam com uma linguagem contaminada, com as palavras de murmuração, acusação, desprezo. Ela foi, né, desenhando aqui pra gente, e incredulidade, um monte de outras coisas que foi falado aqui para a glória do Senhor, que a gente professa, a gente fala no dia a dia, e aquilo vem como um decreto acontecendo, porque nós não retiramos do reino espiritual. A gente tem o hábito de lançar muitas palavras, e aquilo funciona, né? O inimigo pega tudo aquilo, e ele tem força para lutar contra nós, porque nós confessamos com as palavras aquilo que a gente acha que está acontecendo na vida da gente. Ah, minha vida é uma desgraça. Vai ser, você está profetizando. A minha vida é uma vida de derrota. Vai ser, você está profetizando. Então, o que você fala no reino espiritual, aquilo traz para você aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia pela sua língua. Então nós ouvimos aqui o Lashon Hará, que foram as últimas palavras que a gente ouviu a pastora falando. E aprendemos que as palavras não são apenas sons. Palavras podem construir, palavras podem destruir, palavras podem fortalecer, mas também pode ferir. E muitas vezes um decreto começa naquilo que é dito, repetido, e nós acreditamos no que falamos. Durante esta série, Deus nos mostrou que existem
portais que precisam ser fechados. Se ele está aberto, hoje vai ser fechado no nome de Jesus. Caminhos que precisam ser corrigidos, palavras que precisam ser transformadas. Mas hoje chegamos ao ponto mais extraordinário desta caminhada, e glória a Deus por isso. Hoje chegamos à mensagem de Purim. Glória a Deus, você vai entender isso. Até aqui aprendemos sobre arrependimento, aprendemos sobre as consequências das nossas escolhas, aprendemos sobre o poder da linguagem. Mas hoje Deus quer nos mostrar que a história não termina num decreto, porque existe algo maior do que um decreto, e glória a Deus por isso. Existe um Deus soberano. Você crê? Diga graças a Deus. Existe um Deus soberano que cuida da minha vida e da sua vida. Existe um Deus que continua escrevendo novos capítulos na nossa vida. Existe um Deus que transforma dias de luto em dias de celebração. Existe um Deus que muda cenários. Existe um Deus que levanta as pessoas no tempo certo para fazer a obra dele. Existe um Deus que transforma aquilo que parecia irreversível. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje acreditando que a sua história está terminando, que a sua história terminou. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece não ter solução. Talvez exista uma palavra negativa que foi lançada sobre a tua vida. Não vai dar certo. Talvez você tenha ouvido hoje ainda: seu casamento acabou. Será que você não percebe que o seu casamento acabou? Será que você não está ligado que a tua vida está indo para trás? Que principalmente o seu casamento já deu um finés, acabou tudo? Será que você não está observando que o seu ministério já morreu? A sua saúde não tem solução, porque a enfermidade que você tem não tem cura. Quem sabe você ouviu essas palavras essa semana, ou até hoje até. Seus filhos nunca voltarão para sua casa. Seus filhos, eles já foram. Esquece, corta o cordão umbilical, deixa eles ir, porque eles nunca mais vão voltar. Talvez você tenha ouvido essa palavra e o seu sonho terminou. Ah, pastor, meu sonho que eu tinha foi-se embora. Acabou meu sonho. Não existe mais esperança para mim. Mas eu quero dizer para você, hoje às 6 horas da tarde, faltando 2 minutos para 6 horas da tarde, o Senhor veio entregando essa palavra e veio confirmando. Mas hoje Deus manda te dizer: eu ainda estou escrevendo a tua história. Diga graças a Deus. Não terminou. Hoje ainda o Senhor manda te dizer: eu ainda estou escrevendo a tua história. Nós vamos ter aqui mais de 1000 pessoas em Ilhabela nessa igreja. Quem crê, diga graças a Deus. Porque o Senhor ainda está escrevendo a história dessa igreja. Ele apenas abriu o livro. Nós estamos vendo a contracapa do livro desta igreja. Um dia nós vamos falar: lá atrás, lembra, pastora? Lá atrás era poucas pessoas, hoje nós temos milhares de milhares adorando o Senhor. Então o Senhor ainda está escrevendo a história da igreja. O Senhor está escrevendo a sua história. Talvez você esteja olhando para um capítulo difícil da sua vida e pensando que chegou ao fim. Ah, eu já tenho 62 anos. E qual o problema? Eu quero pregar até 89, se Deus assim permitir. Falta pouco, né? Falta só 20 e poucos anos. Mas glória a Deus por você que está aqui, que tem a vida toda ainda para aprender e pregar da palavra de Deus. Mas Deus está dizendo: não conclua a história sua no meio do processo que você está atravessando. Não conclua. A Bíblia diz assim, o Senhor falando para nós: eu ainda não terminei a obra que comecei na tua vida. Diga graças a Deus. Quando foi que começou a obra na sua vida, irmão? Quando o Senhor determinou: olho, nasça nesse rosto, lá no ventre da sua mãe. O Senhor disse: cabelo, começa a crescer nessa cabecinha aí, nesse ventre. O Senhor começou a dar ordem: dedo número 1, dedo número 2, dedo número 3, dedo número 4, dedo número 5, dedo número 10, dedo número 20, nasça. Deus determinou que a sua unha não teria fim. Você iria cortar a sua unha, você iria cortar o seu cabelo, e todo mês o Senhor está dando ordem: cresça cabelo, cresça a unha. O Senhor deu ordem aos seus ossos: nasce os ossos do joelho, nasce os ossos da coluna, nasce os ossos, nasce o coração, nasce esses centenas e centenas de quilômetros de veia nesse corpo agora.
corra sangue nessas veias. O Senhor foi dando ordem a teu respeito. Então o processo na sua vida não acabou ainda. Você está vivo. E enquanto você estiver vivo, há o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Não tenha medo, porque vai concluir o que Deus desenhou sobre você lá no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que antes de você ir para lá, Deus já te conhecia. Deus já sabia quem era você. Você lutou com mais de 18 milhões de irmãos para chegar ao ventre da sua mãe. Porque antes de você chegar lá no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. Então você é um escolhido, é uma escolhida do Senhor. E os propósitos de Deus estão reinando sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Então Deus está dizendo para você: não conclua a sua história no meio do processo. Eu ainda não terminei a obra que comecei em sua vida. Diga graças a Deus. Por quê, irmão? Porque a última palavra não pertence ao decreto. A última palavra não pertence à crise. A última palavra não pertence ao medo. A última palavra não pertence ao inimigo. A última palavra pertence a Deus. É Deus que dirige. É Deus que dá o início da vida. E é Deus que te chama um dia: Cláudio, venha. Aí eu vou para ele e meu corpo desfalece. Então a primeira palavra é Deus, nos escolheu. A última palavra é Deus falando: venha para mim. Então fora disso, amados, não tem palavra, não tem ninguém, não tem decreto que atravessa a palavra de Deus, porque a última palavra é dele para nossas vidas. Diga graças a Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre a festa do Purim, o que aconteceu. Purim nos revela que Deus pode transformar o dia planejado para a nossa destruição em um dia de livramento e celebração. Sabe aquele dia que... Você não sabe, você não estava comigo, né? Eu vou falar. Eu estava viajando daqui para Campinas, eles estavam ainda fazendo a pista Dom Pedro. O pastor de Guaratinguetá falou para mim assim: me leva até Jundiaí, vamos comigo lá, vou pregar numa igreja e gostaria muito de ter a sua companhia. Eu falei: vamos, sem problema algum. Aí foi eu, o pastor, a esposa dele e dois filhos dele. Fomos lá, ele pregou a palavra, foi uma bênção, e estávamos retornando aqui para o Vale do Paraíba, e a pista sendo feita. Num dado momento, numa daquelas pontes que estavam ali, amados, o pastor entrou com o carro dele na pista, né? É uma pista única. O pastor entrou, e de lá entrou, do outro lado da ponte, entrou uma Scania, aquelas de combustível. E a Scania vinha chinelando. E o pastor falou: meu Deus, agora não tem como eu dar ré. E eu vou ter que ir, esse cara vai ter que passar bem beirando a pista lá, em cima da ponte. Bem beirando, né, a construção desse lado, para mim passar. E ele deu um grito para trás e falou: pastor Cláudio, ora aí, porque agora é Deus. Não tem como, se esse carrito do jeito que está vindo, se o moço tiver com as bolinhas na cabeça, ele vai passar por cima da gente e vai tocar o barco para frente. De um lado era rio, do outro lado era construção, só uma pista. A esposa do pastor falou: Jesus, nos livra neste momento. Eu peguei na mão das crianças, falei: vamos orar. Falei: paizinho, estamos em suas mãos. E fez assim, ó. O pastor parou o carro, passou a ponte, parou o carro e falou: a gente está morto? Eu falei: me belisca, porque eu também estava na dúvida, porque só escutei o barulho da escana, mais nada. A pastora estava em pranto, chorando. E a gente parou, o pastor olhou, olhamos para a ponte. Não existia possibilidade, irmão, de uma Scania da forma que ela estava correndo, e nós tentando passar, não existia possibilidade de nós termos sobrevivido daquele acidente, daquela situação. Mas o decreto é Deus que dá. A última palavra é de Deus. Amém? Então, assim, Deus nos livra em momentos difíceis que a gente não imagina. O diabo tinha decretado: vão matar essa família desses pastores. O diabo lá do inferno falou: é hoje que eu pego essa situação e acabo com essa família. Estamos aqui para contar essa história. Diga graças a Deus.
Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, quantas vezes já tiveram livramentos? Por quê? Porque o diabo lançou um decreto. A última palavra não é do inimigo, a última palavra é de Deus. Diga graças a Deus. Se você pode aplaudir o Senhor, faça isso, por favor. Glória a Deus. Irmãos, Purim nos mostra que o inimigo pode fazer planos, mas é Deus que continua no controle da nossa vida, amém? Purim nos ensina que aquilo que parece irreversível aos olhos dos humanos ainda está debaixo da soberania do Senhor. O contexto histórico de Purim, eu quero falar para você assim, Purim começou a ser celebrado após a narração do livro de Esther, por volta do ano 473 a.C. E lá era contado, 473, 472, 471, 07, 01 nasceu Jesus. 07, acho, nasceu Jesus. Então, assim, quando a gente observa a palavra de Deus, nesse ano de 473 a.C. aconteceu essa situação. Essa história aconteceu durante o Império Persa, o antigo Império Persa, o período do rei Assuero, conhecido na história como Xerxes, que reinou aproximadamente entre os anos 486 e 465 anos antes de Cristo. O Império Persa é esse império que persegue Israel até hoje, Vocês vão conhecer lá o Irã, esse povo todo doido lá para aqueles lados. O antigo Império Persa correspondia a uma grande parte do território atual que nós conhecemos como o Irã, Estamos falando de acontecimentos acontecidos há mais de 2.500 anos lá para trás. Vê que história, Que coisa maluca. Até hoje estão tentando matar o povo de Israel e não conseguem, porque a última palavra é do Senhor, E olha, você não fica bravo com Israel não, porque nós somos enxertados nessa videira, viu? A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus do reino de glória. E Jesus era judeu. E todos os discípulos eram judeus. Então você fala assim, eu tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com o povo judeu. Irmãos, a gente tem tudo a ver. Nós somos o povo de Deus, amém? Israel é o povo do Senhor, são os escolhidos. Também é importante conhecer que Ramã, personagem do livro de Esther, não possui relação histórica com a genealogia, com os Hamás. Lembra dos Hamás? Estão tentando matar Israel lá, as guerrilhas. Que o povo de Israel de vez em quando solta umas bombinhas lá para eles. Não tem a ver não, tá bom? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. A semelhança entre os nomes é apenas fonética, Ramã viveu no século V a.C., enquanto Hamás surgiu somente no século XX. Portanto, qualquer comparação pode ser feita apenas com uma ilustração simbólica, mas jamais como uma afirmação histórica. Então, se no 12º ano do reinado de Assuero, Ramã, um alto oficial do reino lançou sortes para determinar o dia em que pretendia destruir o povo de Deus. O pastor pregou aqui um dia que Hitler tentou aí, conseguiu matar milhares, milhões de judeus. Queriam exterminar com esse povo. E se você tivesse ideia hoje, você acha que o povo do mundo gosta de crente, gosta de cristão? Não. Você escutou o testemunho do pastor. Não gosta. Gosta de você? Não, nós somos odiados, diz a Bíblia. E se nós formos amados, alguma coisa está errada, O mundo nos amar. O mundo jaz o maligno. Se o mundo nos amar, alguma coisa está errada com a gente. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí, Ramã acreditava que poderia escolher o dia da destruição do povo de Deus. Lá atrás, esse camarada já estava com essas ideias. Ele lançou sortes, ele fez planos, ele preparou um decreto. E ele imaginou que tinha o controle da história. Mas Ramã não sabia que acima de suas escolhas existia um Deus soberano. Ramã lançou sortes, mas Deus já havia preparado o livramento. Eu não entrei na mensagem não, estou explicando para você aqui, tá? Ramã escreveu um decreto de morte, mas Deus havia posicionado Esther no palácio. Ramã imaginou que havia escolhido o dia da destruição, mas Deus transformou aquele dia em um memorial de vitória. Depois do grande livramento, Mardoqueu instituiu a celebração anual do Purim,
nos dias 14 e 15 do mês de Adar. Mês de Adar, nós vamos estudar sobre os meses aqui. Às vezes cai em fevereiro e às vezes cai em março, depende do calendário da lua, né? Que eles têm. Às vezes cai no mês, às vezes cai no outro mês. Então no dia 15, provavelmente de fevereiro ou março, né, para o povo judeu, jamais se esquecesse daquilo que o povo havia feito. Porém, se tornou-se uma festa de alegria, de comunhão, gratidão e generosidade. Celebração. Era o memorial de que Deus tudo transformou. Não fique reparando de quando eu falar as palavras erradas, tá? É porque assim, tem o caiçara e tem o caipira. Qual é mais forte? O caiçara ou o caipira? Quem é mais forte aí? O caiçara. Por quê? Porque o cara cai e sara. O poço do interior, ele faz o quê? Ele cai e pira, né? Entendeu? Então é diferente. Então o caiçara é mais forte, né? Ele cai e sara, mas eu sou caipira. Então de vez em quando fala umas coisas que piram aqui, né, pastora? A pastora fala as palavras erradas aqui que você vai entendendo, eu não consigo pronunciar, né? A minha esposa, quando ela está no culto, ela fica falando para mim assim. Eu fico olhando para os lábios dela, na minha memória, né? Aí ela fica ali assim, eu fico tentando ler os lábios dela para falar a palavra certa. Tá tudo bem, tá bom? Mas Jesus me entende, diga graças a Deus. Então era um memorial de um Deus que transformou. Olha aquele dia, o luto em alegria, a festa, a tristeza em festa, o medo em coragem, a ameaça em livramento, a vergonha em honra e uma sentença de morte em vitória, diga graças a Deus. A festa do Purim continua sendo celebrada pelo povo judeu até os dias de hoje. É um memorial de fidelidade de Deus e da perseverança do seu povo. Mas existe uma revelação mais ainda profunda para nós. Purim não é apenas uma história de um povo que foi salvo. Purim é a revelação de que a história não é governada pela sorte. Ela está nas mãos de Deus, diga graças a Deus. Já vou entrar na mensagem, estou lendo para você, tá? Ramã lançou sortes, mas Deus dirigiu os acontecimentos. Ramã pensou que estava determinando o futuro, mas o futuro estava nas mãos do Senhor. E talvez existam pessoas aqui hoje que também estejam vivendo debaixo do peso de algum decreto. Talvez exista uma palavra contrária sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre os seus filhos, sobre a sua finança e sobre o seu ministério. Sabe aquelas palavras que você ouviu lá atrás? Ô meu filho, você é muito burrinho, você tem que estudar muito. Ô minha filha, se você não pegar firme aí com Deus, não vai dar certo na tua vida não. Ah, esse marido que você está arrumando aí, não presta não, sai fora dele. E você está apaixonada, né? E lá na frente você vai falar, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, não tinha entrado nesse relacionamento. Você comprou uma mentira do inimigo. E você não lutou pelo seu casamento, você não jejuou por ele, você não se sacrificou pelo seu casamento. E você vai dar razão a uma palavra lançada lá atrás, um decreto lançado, que você comprou e você está vivendo aquilo na tua vida. Alguém disse para você, você não vai conseguir ser um advogado, você não vai conseguir ter uma profissão digna, você não vai conseguir crescer na tua vida. E você chega numa idade na tua vida que você fala assim, aquela palavra que meu pai um dia disse para mim, que o meu irmão mais velho disse para mim, que o meu primo disse para mim, ela tem acontecido, eu não consigo ir para frente. A minha vida parece caranguejo, é para frente, é para trás, mais para trás do que para frente. E você fala assim, por que é assim minha vida? Por que acontece isso sobre mim? Palavras lançadas. E você não foi no espiritual e falou, paizinho, meu pai lançou maldição sobre a minha vida, minha mãe profetizou maldição contra meu casamento, contra a minha vida, pessoas lançaram coisas ruins contra mim, e eu não sei como retirar isso, orando, irmão, pedindo ao Senhor, Pai, eu reconheço, essa palavra foi lançada contra mim, Pai, retira agora do espiritual, traz para o natural, quebra essa palavra, Pai, destrua, que ela perca força na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida, e ela vai ser quebrada no nome de Jesus. Quando você reconhecer, traga, irmão, do espiritual, fala, Pai, traz daí, Pai, agora aqui, quebra diante do teu altar, anula essa palavra na minha vida. E o Senhor fala, opa, estou te ouvindo. E Deus vai transformar aquilo em bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo.
no nome de Jesus. A última palavra nunca pertence ao decreto. A última palavra pertence ao Senhor. Diga graças a Deus. Amados, glória a Deus por isso. Eu vou te dar um testemunho rapidinho. Hoje uma irmã ligou para mim de São Luís do Maranhão. Não sei se é Maranhão ou São Luís. Sei lá. Ela falou para mim assim: pastor, eu estou de luto. O senhor pode orar por mim? Eu não conheço ela. Nunca nem tinha conversado com ela. Eu tenho um sobrinho meu, médico, se formou em medicina. Na flor da idade dele, lá em onde será? Fortaleza. Ele pulou de um 25º andar e se suicidou. Estou muito triste, ora por mim. Por que pessoas fazem isso, irmãos? Porque aceitaram um decreto. Um menino de 25 anos, recém-formado em medicina. Por que as pessoas fazem isso? Porque ouviram uma voz dizendo: você se formou, mas você não vai dar certo. Se eu fosse você, eu acabava com a história sua agora mesmo. Olha ali embaixo, a pessoa olha e se mata. O pastor estava contando uma história esses dias pra gente de um moço que é piloto de avião, subiu com uma moça que estava aprendendo a ser piloto. Num dado momento lá, ele falou assim: ei, você já aprendeu a apertar todos os botões aí? Beleza? Tchau, tô indo. Abriu a porta do avião e se suicidou. Deixou a moça sozinha lá em cima. O que está acontecendo com o mundo, irmãos? Ouvindo vozes que não é de Deus, ouvindo decretos que não vêm do Senhor, e estão tomando decisões que não pertencem a Deus. Estão terminando com suas vidas, porque estão ouvindo palavras negativas, estão ouvindo decretos que não vêm e não pertencem ao Senhor. O inimigo está soprando, as pessoas estão acreditando, estão indo à falência física, espiritual, material, porque estão ouvindo Satanás. Então, hoje é dia de você reconhecer tudo isso e mudar o decreto da tua vida. Olha para a pessoa que está ao teu lado, olha, se possível, e diga para ela assim: não aceite uma palavra contrária à promessa de Deus com o fim da sua história, porque Deus ainda está escrevendo novos capítulos. Amém, pastor? Amém, Rodrigo? Amém, igreja? Amém, igreja? Deus está escrevendo novos capítulos. Diga mais uma vez agora, olhando para mim assim: olha para mim, olha para mim. A última palavra, repete, não pertence ao inimigo. A última palavra pertence ao Senhor. Diga graças a Deus. Esther 3:5 ao 6, se o pastor puder colocar para mim, eu estou na versão João Ferreira de Almeida, pastor. Diz assim a palavra, Esther 3, capítulo 3, versos 5 e 6. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor, porém em seus olhos teve como pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque haviam declarado, de que o povo era de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus, porque havia em todo o reino de Assuero o povo de Mardoqueu. Quando a gente lê isso aqui, amados, olha, Ramã odiava Mardoqueu. Sabe aquela pessoa que é seu vizinho, que não aguenta ouvir a sua voz, porque você comprou um carro novo? Sabe, você chegou com a geladeira lá das Casas Bahia, o carro está descendo, o vizinho sai na porta e olha assim: ai, que ódio dessa mulher, onde que eles arrumam dinheiro para comprar uma geladeira dessa? Meu Deus, agora desceu uma televisão de 80 polegadas. Às vezes o seu vizinho, seu melhor amigo, alguém que está na sua casa. Amados, fica de olho, quem está elogiando demais ou quem está crescendo os olhos naquilo que você tem. São decretos, são pessoas que te amam com a palavra, mas te odeiam com o coração. Eu tive uma televisão na época de válvula, pastora, de 60 polegadas, aquela parecia um cinema, um negócio. Chegou um querido lá em casa, para não dizer o contrário, e falou assim: que televisão, que imagem de cinema colorida, pastor. Falei: glória a Deus. Amados, eu sou técnico eletrônico, eu não consegui arrumar minha televisão. Eu mandei ela para um lugar para arrumar, o cara não conseguiu achar o defeito da minha televisão. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: não sei, não tem defeito na televisão. Mas tinha uma palavra
lançada do coração sobre aquilo que eu possuía. Então, assim, saiba com quem você reparte sua mesa. Nem todos que abraçam são amigos. Nem todos que dizem te amo é verdadeiro. Então saiba quem você recebe na sua casa. Saiba aquela pessoa que elogia demais. Eu tenho que ir na tua casa ver a tua televisão. Eu tenho que entrar no teu carro para sentir como aquele banco faz assim, ó. Baixa quando você senta, eu escutei o barulhinho. O cara entra dentro do seu carro, no outro dia o motor dá problema, não sei o que dá problema, não sei o que dá problema. Você fica assim, mas de onde surgiu tudo isso? Quem que você está convidando para a tua vida? Quem está lançando decreto sobre você, sem você perceber? Para quem você tem dado a sua mão? Vamos andar, irmão? Vamos andar, vamos andar? Se o irmão pudesse colocar um revólver e dar um tiro, talvez daria. Quem é? Quem é essas pessoas? A Bíblia diz que você tem que andar com alguém que te eleva para perto de Deus. Você tem que andar com alguém que profetiza na tua vida em nome de Jesus. Não alguém que traga derrota, palavras de derrota, palavra que será? Não faça isso, não vá, não diga. E você consegue ficar amarrado sem conseguir ir, porque palavras estão sendo lançadas sobre você. Ramã, irmãos, ele odiava Mardoqueu. O problema começou porque Mardoqueu não se curvava diante dele. O ódio de Ramã cresceu tanto que ele não quis destruir apenas um homem. Ele desejou destruir um povo inteiro, uma nação inteira. Ramã transformou uma ferida pessoal em um projeto de destruição coletiva. E aqui nós aprendemos algo importantíssimo. O inimigo não queria apenas atingir Mardoqueu, ele queria apagar uma geração. Presta atenção. Ele queria apagar uma geração. O ataque não era somente contra um homem, era contra famílias, era contra crianças. E quando nós olhamos isso, contra o futuro daquela nação, contra a promessa de Deus daquela nação, contra a continuidade do povo de Deus, é assim que o inimigo tenta agir. Ele procura atingir uma área para alcançar outras. Ele tenta ferir uma pessoa para atingir uma família. Tenta enfraquecer uma família para comprometer uma geração. Tenta atacar um líder para desanimar muitas pessoas. Mas o que o inimigo não entende é que Deus continua sendo o Senhor da minha e da sua história. Diga graças a Deus. Sabe aquele amigo que é para cima de você, amado, e fala assim: nossa, tua mulher é uma bênção, né? Sim, ela é uma bênção. Você confia nela 100%? Já lançou uma dúvida. Mesmo que ele não fale nada, ele já lançou uma dúvida na sua cabeça. O que será que João quis dizer? Quando perguntou para mim se eu confio 100% na minha esposa. Você vai para casa pensando, imaginando o que ele quis dizer. Não, ele só fez uma pergunta. O inimigo usa estratégias, usa uma situação para desgraçar outra situação. Plantou uma semente, ela vai germinar, vai crescer, vai dar frutos, e talvez daqui um ano e meio, você esteja indo para o cartório para desistir do seu casamento, porque você ouviu uma mentira, você ouviu um decreto. Então, quando nós olhamos assim, irmãos, o decreto foi assinado lá no livro de Esther? Foi publicado? Foi enviado para as províncias daquela região? Sim. Humanamente parecia impossível mudar aquela situação. O povo recebeu a notícia e entrou em luto. Muitos poderiam ter pensado: acabou, agora já era, nossa nação está terminada, não existe mais esperança, não existe mais saída. Quantas pessoas vivem debaixo desse sentimento? Receberam uma notícia, ouviram uma palavra negativa, enfrentaram uma crise e passaram por uma perda, e começaram a acreditar que aquela situação seria definitiva na sua vida. Mas hoje Deus quer lembrar você: o que parece definitivo para os homens não estão acima do poder de Deus. Diga graças a Deus. Talvez exista um decreto emocional sobre a tua vida dizendo: você nunca será feliz. Talvez exista um decreto familiar dizendo: não existe mais restauração no seu casamento. Talvez exista um decreto financeiro dizendo: você sempre viverá em escassez. O pastor falou sobre isso. Talvez exista um decreto espiritual dizendo: você nunca vencerá. Mas a palavra de Deus declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Diga graças a Deus.
Isaías vai dizer isso, 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A palavra de Deus é maior do que qualquer palavra contrária. O plano do inimigo pode ser preparado, mas ele não tem autoridade para escrever o final da sua história. Declare hoje comigo aqui, igreja: o inimigo pode preparar planos, mas Deus continua a minha história. Diga graças a Deus. Deus já estava trabalhando, irmãos, antes do problema aparecer. Esther 4:14. Eu não estou abrindo porque senão vamos perder tempo aqui, tá? Porque se de todo se calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino? Esther 4:14. Então nós estamos olhando aqui, enquanto Ramã fazia seus planos, Deus já havia colocado Esther lá no palácio. Antes de o decreto ser publicado, Deus já havia preparado uma resposta. Antes da crise aparecer, Deus havia posicionado alguém. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Quando o inimigo começa a planejar, misericórdia, está derrotado, né? Deus já começou a providenciar a bênção para nossas vidas no nome de Jesus. Esther não chegou ao palácio por acaso, amados. Sua posição fazia parte de um plano maior. Mardoqueu disse: quem sabe se para a conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Quem sabe você foi escolhida para dar uma solução para o nosso povo. Em outras palavras, Esther, talvez você esteja onde você está apenas por causa de você. Talvez Deus tenha colocado você neste lugar para esta geração ser abençoada. Você que está aqui, amado, você está aqui não é por um acaso, é porque Deus quer salvar alguém através de você. Deus quer arrumar a situação de alguém através de você. Há lugares onde Deus nos coloca que só compreenderemos quando chega o tempo da prova. Talvez você tenha se perguntado aí na sua vida: por que eu estou vivendo isso hoje, pastor? Meu Deus, por que Deus me colocou neste lugar? Meu Deus, o que será que está acontecendo? Esse trabalho aqui não veio de Deus, estou sofrendo. Por que passei por este caminho? Tem tantos caminhos bons, por que vim passar num caminho que não tem luz elétrica? Por que eu estou me correndo esse risco? E Deus pode estar respondendo para você, porque existe um propósito que você ainda não consegue enxergar. E aqui eu começo a pregar para vocês no nome do Senhor. Amados, a gente escreve livro, né? Então a gente fica imaginando, a gente escreve muitas histórias, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Diga graças a Deus. Tudo isso leva você hoje a acreditar que Deus tem um rumo diferente para a sua vida. Mas você tem que crer. Decretos podem ser lançados até quando você estava sendo gerado no útero da sua mãe. Decretos de morte. Esse filho que tem certeza que é meu? Ali já pode ter sido gerado uma situação muito grave contra a tua vida. Mas Deus hoje quer transformar tudo isso no nome de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa. Antes de Golias aparecer, ali o povo de Israel, Deus já havia preparado um Davi. Diga graças a Deus. A senhora tem um Davi, né? Olha lá o Davizinho, né? Em nome de Jesus. Antes de aparecer o gigante, Deus te deu esse menino, né? Não destruiu o que ele queria, né, pastor? Glória a Deus. Antes da cova dos leões, vocês sabem disso? Deus já havia formado Daniel como um homem de oração. Diga graças a Deus. Antes de você ser jogado no meio dos leões, Deus já separou você, chamou você para o reino. E você sabe lutar contra os leões no nome de Jesus. Antes da fornalha, Deus já conhecia a fidelidade de 3 jovens hebreus: Sadraque, Mesaque e Abidinego. Oh, glória! Né? O menino cheio da bênção, né, querido? Lembra? Olha, o rei chegou e olhou assim: ué, mas eu joguei 3 aí na fornalha, por que eu estou vendo 4? Porque onde tem 3 homens de Deus, o Senhor está junto, amém? A Bíblia diz: onde estiver 2 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Deus está aqui, diga graças a Deus. Você tem fé nisso? Diga graças a Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então lá atrás o Senhor já estava, e hoje o Senhor já está aqui também, desde o início, até antes do início. Antes de José ser vendido,
Deus já havia colocado sonhos dentro dele. Irmão, seus sonhos ninguém pode tascar e jogar no lixo. Se você tem sonhos, viva eles para a glória do Senhor. Viva eles no nome de Jesus. Antes da cruz, olha que legal, Deus já havia preparado a ressurreição. Diga graças a Deus. Ó, Deus nunca é pego de surpresa, amados. Nada foge do seu conhecimento, nada escapa das tuas mãos. Ele conhece o final desde o começo. Talvez você esteja vivendo uma situação que você ainda não compreende, mas Deus já está trabalhando onde os seus olhos não conseguem enxergar. Quem colocou Esther no palácio? Diga assim, foi Deus. Quem colocou Esther no palácio? Vamos comigo? Vamos pregar comigo? Quem levantou José no Egito? Diga aí, foi Deus. Quem sustentou Daniel na cova? Você tem fé disso? Diga graças a Deus. Quem esteve com os 3 hebreus na fornalha? Quem? Quem trouxe você aqui hoje? Então aplaude a ele, porque ele que se trouxe aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Nada foge, amados, do controle do Senhor. Nada, 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 nada. Talvez você não entenda o caminho, mas Deus pode confiar naquele que Ele confiou o destino. Glória a Jesus. Declare comigo, fale aí, repita. Antes que a crise chegasse, Deus já estava preparando o meu livramento. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Antes da intervenção, houve jejum, oração, unidade. Para que acontecesse uma história maravilhosa lá no livro de Esther, precisou de oração, precisou de unidade e precisou de jejum. A Bíblia vai dizer em Esther capítulo 4, versículo 15 e 16. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzano, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, disse Esther. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Perecendo eu, pereço. Posso morrer? Posso. Mas vou falar com o rei. Quando Esther soube da gravidade da situação, ela não confiou apenas na sua posição que ocupava. Então ela disse: eu sou a rainha, eu posso resolver tudo sozinha. Ela não reconheceu que precisava da intervenção de Deus. Então Esther chamou o povo para jejuar e disse: jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, e nem de noite e nem de dia. A pastora de vez em quando fala assim: gente, estou pregando aqui numa cidade, me cubra agora, o negócio está feio. Aí Esther pedindo ajuda, né? E você às vezes fica calado. Vai ter um grupinho da igreja, irmão, fala: gente, ora por mim, estou indo lá para assinar um documento. Pede oração, irmão. Pede cobertura. Irmãos, estou indo fazer uma viagem lá para os Estados Unidos. Pede cobertura de oração. Estou indo para Minas Gerais buscar queijo para vocês todos. Orem, nós vamos falar: glória. Vai mesmo, irmão, né? Vou para a Bahia buscar rapadura. Opa, glória a Deus, irmão. Estou brincando, mas peça oração. Não tenha vergonha, o grupo lá é para isso, né? Peça ajuda, peça jejum, peça oração. Se alguém estiver jejuando, 40 dias que nós estamos aí, pastor. Então, peça jejum, peça oração, não tenha medo, irmão. O grupo da igreja é para isso. Antes de entrar na presença do rei terreno, Esther buscou a intervenção do rei dos reis. Isso é muito poderoso, glória a Deus. Porque Esther compreendeu que havia batalhas que seriam vencidas apenas com influência, inteligência ou estratégia. Existem situações, amados, que exigem oração. Existem portas que precisam ser abertas no mundo espiritual. Existem decisões que precisam ser colocadas diante de Deus. O jejum não obriga a Deus a fazer aquilo que queremos. O jejum, quando você jejua, ele expressa humildade, ele expressa consagração, ele expressa dependência de Deus. É como se disséssemos: Senhor, não confiamos apenas na nossa força, precisamos da tua força e da tua intervenção. Quando o povo se uniu em oração e jejum, a história começou a mudar. Não foi apenas Esther, foi Esther e o povo, foi a liderança, a comunidade.
Foi o propósito da unidade. A igreja precisa compreender que algumas vitórias são geradas em unidade. Existem milagres, igreja, que começam no altar. Existem respostas que nascem no secreto. Existe força que é renovada na presença de Deus. Vivemos em uma geração que muitas vezes quer vitórias sem altar, milagres sem oração, colheita sem perseverança, unção sem consagração. Tem gente que terceiriza tudo, menos buscar a presença de Deus. Tem gente que fala, orem por mim, jejuem por mim, busquem a Deus por mim, mas de braços cruzados. Não vai funcionar, você tem que se posicionar. Você tem que sair daqui hoje dizendo assim, eu vou fazer a minha parte, e vou contar com a igreja para fazer a parte deles orando por mim. Aí vai resolver. Mas Esther nos ensina que existe um caminho. Humilhação, busca, consagração e independência. Antes de Esther entrar diante do rei, irmão, ela entrou em um tempo de busca da presença do Senhor. Antes de Deus mudar o cenário externo, ela fortaleceu o seu coração daqueles que a buscavam. Então você, irmão, antes de qualquer luta, ore. Antes de qualquer batalha, ore. Antes de assinar um documento, ore. Antes de fazer qualquer coisa na sua vida, busca a direção de Deus. Busca de Deus se isto mesmo vem do Senhor para você. Eu perguntaria para você nessa noite, quantos de vocês ainda acreditam no poder da oração? Diga graças a Deus. Quem acredita? Quantos de vocês ainda acreditam que existe poder no jejum? Diga graças a Deus. Quantos ainda acreditam que Deus responde quando o seu povo clama? Diga graças a Deus. Então declare comigo, a nossa esperança não está na força humana, a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. Diga graças a Deus. O Deus que transforma, irmão, o dia de destruição e vitória, aqui começa a pregação. Desculpa, vocês vão tarde para casa hoje, viu? Tô brincando, tô acabando. Esther 9:1, que nós lemos no início, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. No dia que os inimigos disseram assim, hoje nós vamos acabar com o povo de Deus, com o povo de Israel, Deus fez o contrário. E sucedeu muita coisa ao contrário do que eles imaginavam. Os decretos foram feitos, tudo foi feito. Diga comigo assim, sucederam-se coisas ao contrário. Então tudo que o inimigo planejou contra você e eu hoje, contra nós, vai suceder ao contrário em nome de Jesus. Deus vai falar para o diabo assim, diabo, você quis, sai da reta, porque esse aí é meu, eu cuido dele, eu vou cuidar dele. Aquilo que o inimigo esperava, amados, não aconteceu. O dia havia sido planejado para a destruição de uma nação toda, e tornou-se um dia de livramento. O plano do inimigo foi frustrado, o povo foi preservado, a história foi revertida, e essa é a essência do Purim, mudar tudo que é ruim, tudo para que seja bom para a tua vida, no nome de Jesus. Deus pode transformar o cenário que parecia impossível de mudar. Observe algo importante, irmão, eu quero dizer para você, o primeiro decreto havia sido publicado. Olha que coisa séria. A situação era real, a coisa ia pegar mesmo. A ameaça era verdadeira, mas Deus levantou uma nova resposta. O rei autorizou que os judeus se defendessem. Glória a Deus. O que parecia uma sentença sem saída, tornou-se uma oportunidade de vitória. Isso nos ensina que Deus nem sempre impede que enfrentamos uma batalha, mas Ele pode dar força, graça, Ele pode dar direção e a vitória para nós no meio dessa batalha. Diga graças a Deus. E foi assim com Daniel. Daniel entrou na cova, eita glória, mas Deus fechou a boca dos leões. Foi assim com os 3 hebreus que nós falamos, eles entraram na fornalha, mas Deus esteve com eles no fogo. Foi assim com José. José foi vendido como escravo, mas Deus levantou ele como governador. Oh, glória a Deus. Foi assim com Jesus. A cruz parecia o fim, mas a ressurreição revelou a morte. Não teria a última palavra. Deus talvez esteja olhando para uma situação sua. Talvez você esteja olhando para essa situação hoje pensando, não existe mais saída, pastor. Mas Deus está dizendo, você está olhando apenas para o capítulo atual, e eu conheço o final da tua história, viu? Eu conheço, diz o Senhor, né? O inimigo pode tentar escrever um capítulo de dor, mas Deus continua sendo o Senhor da sua história. O inimigo pode levantar palavras de derrota, mas a palavra de Deus, ela permanece na sua vida. Diga graças a Deus.
O inimigo pode tentar até fechar uma porta, mas Deus continua sendo poderoso para abrir caminhos. Declare com fé, igreja: a minha luta não será o final da minha história. Deus ainda está escrevendo novos capítulos. Diga graças a Deus. Dias de tristeza em dias de alegria é a palavra do Senhor para você. Dias de luto em dias de festa é a palavra do Senhor. Em Purim tudo mudou. O medo transformou-se em coragem, o luto transformou-se em alegria, a tristeza transformou-se em celebração, a ameaça transformou-se em livramento, a vergonha transformou-se em honra, e o povo ameaçado tornou-se um povo vitorioso. E a força de Ramã havia preparado para Mardoqueu tornou-se instrumento da queda do próprio Ramã. Se você olhar a Bíblia, você vai dar risada como esse camarada morreu. Enfiaram a estaca e ele ficou cravado no meio. Então, lê lá, você vai gostar. A morte dele foi horrível, porque ele se levantou contra ungidos de Deus. Esse camarada teve um fim muito ruim, mas nós vamos falar do fim dele hoje não, tá bom? O medo transformou em coragem, e olha que coisa linda. Isso nos mostra, irmão, que Deus é capaz de frustrar os planos do inimigo. Diga graças a Deus. E transformar situações de dor em testemunhos de vitória. Não significa que toda luta será fácil, não, nunca foi. Nós temos luta, nós estamos na carne, então nós temos batalha. Não significa que nunca enfrentamos dias difíceis. Não significa que nenhuma circunstância estará fora da soberania de Deus. Romano vai declarar para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, é a declaração da palavra. Deus não chama o mal pelo bem, irmão, mas Deus é poderoso para agir até quando, em meio a situações difíceis, produzir crescimento, maturidade e propósito. Diga graças a Deus. Diga à pessoa que está do teu lado, por favor, não conclua a sua história. Fala com fé, irmão. É teu irmão que está do teu lado. Não conclua a sua história no capítulo da dor. Deus ainda está escrevendo o final. Em nome de Jesus. A última palavra pertence ao Senhor, amados. Talvez hoje exista alguém aqui vivendo sobre o peso de uma palavra negativa. E nós já falamos aqui sobre a sua saúde, família, casamento, filho, finanças e ministério. Essas palavras não são verdadeiras. Talvez você tenha começado a acreditar que aquela situação que falaram sobre você é definitiva. Mas a mensagem do Purim é essa. Não significa que nunca enfrentaremos dias difíceis. Significa que nenhuma circunstância está fora do alcance da soberania de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhum plano humano, irmão, é maior do que a soberania de Deus. Quando Deus decide agir, a crise não tem última palavra. O medo não tem última palavra. A enfermidade não tem última palavra. A derrota não tem última palavra. A dor não tem última palavra. A morte nunca teve a última palavra sobre Jesus. Porque a última palavra sempre pertence ao Senhor. Diga graças a Deus. Ramã lançou sortes, mas Deus dirigiu a história. Ramã preparou um decreto, mas Deus levantou Esther. Ramã planejou destruição, mas Deus preparou o livramento. Ramã imaginou que havia chegado o fim, mas Deus transformou o fim num novo começo. E hoje Deus quer lembrar você, a sua história ainda não terminou. Talvez você esteja vivendo uma luta. Talvez você esteja atravessando um tempo difícil. Talvez você não consiga enxergar a saída. Mas Deus sustentou. Esther continua viva. Glória a Deus. A palavra sobre ela está sobre nós também, no nome de Jesus. O que Deus preservou o seu povo continua vivo. O que Deus transformou o luto em alegria continua vivo. O Deus que mudou a história continua poderoso para agir na minha vida e na sua hoje. Em nome de Jesus. Quero que você fique em pé, por favor. Hoje o Espírito chama pessoas que acreditam mais nas palavras negativas do que nas promessas de Deus. Pessoas que disseram, irmãos, acabou, não existe mais esperança, não há mais saída. Eu quero falar para você que Deus está dizendo hoje, ainda não acabou. Eu continuo no controle, eu estou escrevendo a sua história. Por favor, não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Por favor, irmão, não entregue a sua esperança por causa de um capítulo difícil. Não aceite a dor como a conclusão da sua história.
O Deus do Purim continua transformando luta em alegria, fortalecendo os cansados, restaurando famílias, abrindo caminhos, renovando a fé, escrevendo novos capítulos na minha e na sua vida. Confia que esse Deus de Israel, irmãos, está aqui. Confia que o Deus que estava com Esther está aqui para mudar destinos, para mudar decretos, para mudar palavras de maldição, para mudar o que era negativo, para mudar o que era sofrimento, o que era angústia, o que era solidão, o que era perda, o que era luto. Tudo em vitória para a sua vida no nome de Jesus. Levante a sua fé nessa noite, irmão. Erga a sua cabeça, por favor. Confie no Senhor. Porque Deus transformou um dia de destruição em um dia de celebração contínua. E Ele mudou a história do seu povo. Ele continua tendo poder, irmão, para mudar histórias, para restaurar famílias, levantar os caídos, transformar a tristeza em dias de alegria. Purim nos ensina, irmão, na noite de hoje, a sorte não governa a nossa história. O medo não governa a nossa história. O inimigo não governa a nossa história. Deus governa a nossa história. E você pode dizer com fé, a última palavra não pertence ao inimigo. Repita, a última palavra não pertence ao inimigo. A última palavra pertence ao Senhor. Que assim seja na tua vida. Coloca a sua mão no seu coração. Pai, eu estou profetizando agora, Senhor. A Bíblia está aberta aqui nessa cadeira, Senhor, como um ato profético. Porque, Pai, a Bíblia fechada são 66 livros, Senhor. São livros fechados. Mas quando a Bíblia está aberta, Senhor, é a boca do Senhor falando conosco. E nós lemos aqui, Senhor, preparei essa mensagem com muito amor para essa igreja hoje. Confiando, acreditando, Senhor, que a última palavra pertence ao Senhor para a minha vida e para a vida deles essa noite. No nome de Jesus. E eu profetizo sobre você, irmão. Tudo que foi negativo, vírgula, começa a ser positivo agora na sua vida no nome de Jesus. Toda palavra contrária, vírgula, começa a ser palavras de afirmação na tua vida agora em nome de Jesus. Toda doença, vírgula, transforme agora em saúde sobre a tua vida no nome de Jesus. Toda angústia, toda tristeza, toda perda, transforma agora em ganho, em promessa recebida do Senhor para a sua vida. Igreja, recebe. Assim como Esther recebeu um decreto, nós recebemos vários decretos na nossa vida ao longo dos nossos tempos de vida. Como o decreto foi mudado naquele dia, tudo que era perda passou a ser ganho. Todos os decretos sobre a tua vida, pastora, pastor Henrique, a minha vida, a vida de todos que estão aqui. Todos os decretos lançados contra nós no longo de nossas vidas. Que nós não íamos dar certo em alguma situação, que a gente ia padecer, que a gente ia sofrer, que a gente não ia ganhar almas para o reino de Deus, que o nosso tempo já tinha acabado sobre a palavra. Eu declaro sobre a tua vida e profetizo. Hoje o Senhor colocou uma vírgula e disse: eu construo a tua história. E a tua história não terminou ainda, porque a tua história pertence a mim, diz o Senhor. E Deus está renovando hoje, irmão, alianças com Ele. Deus está renovando fé. Deus está renovando história. Deus quer governar a tua vida. Confie no Senhor. Entregue a Deus o seu caminho, confia nele. E Ele fará. É a Bíblia. Pai, olha para esse irmão agora. O Senhor conhece, Senhor, a minha luta e a luta deles. E a gente sabe, Senhor, em quem nós temos crido. Agora, em nome de Jesus, recebe o seu milagre. Recebe a sua bênção. Recebe a transformação daquilo que era negativo em algo positivo para a tua vida.
Se você está contente com o teu salário, irmão, o Senhor quer aumentar ele, o Senhor quer dar outro salário melhor para a tua vida, receba em nome de Jesus. A sua casa é pequena, o Senhor quer transformar numa casa melhor. O Senhor quer te dar uma casa maior, uma casa com mais conforto. Creia que a sua história não terminou, não é aquilo que Deus quer. Deus quer te dar algo mais, algo a mais. Em nome de Jesus, recebe. Como ministro de Deus, profetizo e declaro sobre a sua vida as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito Santo. Como filho de Deus, reparto com você a minha fé de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declaro sobre a sua vida saúde e paz, graça, vigor e bênção no nome de Jesus. Se você puder, usa suas mãos e aplaude o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora. Amados, minhas mensagens geralmente são 6 páginas, aqui deu 20. Jesus amado. Amém, glória a Deus. Como o pastor disse, o pastor é escritor.